5, 4, 3, 2, 1. Oi, oi, boa noite, pessoal. Desculpa o atrasinho, problemas técnicos. Marinheiro de primeira viagem, nós somos. Tenha paciência com a gente. Então, hoje a gente está dando início ao nosso projeto de lives da Comissão dos Aprovados e o primeiro entrevistado vai ser o professor Arthur Leone. Nesse projeto a gente vai trazer professores, aprovados, auditores e analistas para vocês conhecerem e nós estamos muito felizes de começar esse projeto. E eu quero dizer que para quem acompanhar a live do começo ao fim, a gente vai sortear a camiseta e a caneca. Aí você deixa um comentáriozinho no começo agora e no final, e aí vai participar do sorteio. Bom, eu queria primeiro falar, né, boa noite a todos, e queria falar da dificuldade do nosso concurso, né. Foi um concurso bem fora da curva, vocês podem ver que até sobrou vagas, né, do CR, e com matérias inéditas, por exemplo, legislação tributária federal, que o próprio professor ministrou aula, né, no pós-edital. Inclusive, professor, comprei seu curso e estudei por ele, viu? Muito bem. Excelente. E assim, então, quero aproveitar para parabenizar todo mundo que está assistindo aí e todos os aprovados desse concurso. Agradecer o professor também, né, por ter disponibilizado o tempo dele para estar respondendo nossas perguntas. E muito obrigado aí, professor. Professor, se apresenta para a gente, por favor. Conta um pouquinho da sua história e aí a gente vai se soltando. Muito bem. Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela lembrança, Ana, Pedro. É um prazer aqui estar com vocês aí. E que estúdio bacana vocês arrumaram aí, né? Vocês me chamaram para fazer uma livezinha no Instagram e aí botaram um baita de um estúdio aí. Parabéns. Obrigado. Bom, a minha vida, eu acho que como professor, talvez alguns já me conhecem, eu acho mais interessante me apresentar enquanto servidor da Receita, né? Enquanto servidor da Receita, eu ingressei no ano de 2001 como analista, na época técnico da Receita Federal, já de nível superior, mas com a nomenclatura de técnico da Receita Federal. E em 2003 eu tomei posse como auditor. Então, praticamente toda a minha vida profissional, laboral, foi feita, né, está sendo feita na Receita Federal. Tive poucas oportunidades fora da Receita. Pouco tempo na iniciativa privada, pouco tempo no serviço público estadual e já passando dos 20 anos de Receita Federal. E como todo aprovado no concurso da Receita Federal, a primeira grande mudança é de casa, né? De domicílio, né? Você normalmente vai trabalhar em uma localidade que é bem diferente da sua, bem distante da sua. E eu, que sou de Salvador, fui trabalhar em Manaus, que é uma grande mudança, embora uma capital de médio porte ou grande porte, muda radicalmente a vida da gente, né? E isso vai acontecer com muitos de vocês, né? Vocês vão sair do sul para o norte, do sudeste para o norte, para o nordeste, enfim, a mudança geográfica, a mudança cultural, né? Tudo isso acaba afetando, de certo modo, a vida da gente. Claro que não é nada impossível de ultrapassar, mas gera um pequeno desgaste, né? Pequenos empecilhos, afastamento da família. Bom, e nessa minha jornada eu fui trabalhar em Manaus, então, e fiquei 3 anos e meio na cidade de Manaus, na delegacia de Manaus, sempre atuando na fiscalização, desde já a minha primeira lotação. Na sequência, eu saí de Manaus na minha primeira oportunidade de ser removido e voltar para a Bahia. Eu fui para a delegacia de Ilhéus, uma cidade que possivelmente muitos conhecem, né, por ser uma cidade turística, enfim. Também trabalhei na delegacia de Itabuna, que é ali pertinho de Ilhéus, e na sequência eu fui para a região metropolitana de Salvador, cidade chamada Camaçari, pertinho de Salvador, 50 quilômetros de Salvador, um grande polo petroquímico, né, um dos maiores polos petroquímicos do mundo, né? Eu acho Onde que fica da América Latina. a praia de Guarajuba, né, professor? Fica lá.
Fica lá, Praia de Guarajuba. Bonita. Meus pais, inclusive, têm uma casa lá na Praia de Guarajuba. Bacana. Professor, Bom, então o senhor considera que seu primeiro desafio como auditor foi a questão da lotação? E aí, depois, o que o senhor acha, assim, que um auditor que entrar agora pode esperar de desafio? bom, vocês estão entrando em um momento digital, né? Assim, essas reuniões virtuais, a sistemática digital, ela foi impulsionada de uma forma muito forte no pós-pandemia e a Receita aderiu de vez a essa questão dos processos remotos de trabalho. Então, eu acredito que a grande dificuldade que vocês novos enfrentarão é a formação desses laços, né, de amizade, esses relacionamentos no trabalho, porque vocês vão entrar e vão encontrar, de repente, uma repartição vazia, né, ou menos cheia do que deveria estar. Hoje, o contingente em teletrabalho é muito grande, e os teletrabalhistas não estão necessariamente na cidade, eles estão em outras cidades, então eles acabam vivendo outras vidas, né? E a gente não vai, eu tenho a impressão que essa nova geração aí de aprovados não vai conseguir formar esses laços, né? De uma maneira mais forte ou mais rápida. Claro que com o tempo é possível até que isso não seja efetivamente uma barreira, mas o próprio compartilhamento de experiências, eu acho que é algo que fica um pouco prejudicado quando você encontra o regime remoto largamente difundido. É uma situação que a gente vai ter que enfrentar, né? Não é todo mundo que está preparado para viver só atrás das telas, né? É evidente que, por serem recém-ingressos, vocês estão obrigados a cumprir aquele prazozinho ali, se não me engano, 1 ano, 2 anos, que não pode entrar no teletrabalho. Mas vocês não vão encontrar os antigos, né? Aqueles que poderiam compartilhar a experiência ali no cafezinho, aquele ambiente social ali, né? Eu tenho a impressão que isso vai ser um fato novo, uma situação que a gente não viveu ainda. Eu acho que é a dificuldade de formação da cultura, né? Da cultura organizacional mesmo, da gente se entrosar. Eu acho que isso é muito importante, então isso é uma coisa que a gente precisa estar atento e tentar trabalhar. Mas eu acho que com relação aos novos que vão entrar, pelo menos a gente está bem entrosado. Eu acho que a comissão, a gente está tentando unir todo mundo, inclusive deixando claro que essa comissão ela é uma comissão unificada, que nós optamos por unir analistas e auditores. Então, assim, pelo menos vamos tentar fazer a nossa parte. O pessoal tá bem entrosado mesmo nos grupos, tá todo mundo buscando, assim, reunir esforços para chegar no objetivo comum nosso, né, que é nomear todo mundo. E pegando um gancho, professor, o que o senhor acha aí dessas nomeações aí dos excedentes, como é que tá o cenário, qual que é a sua percepção pessoal do Arthur Leone? Eu vou te dar a informação, não chega a ser pessoal, é informação mesmo. O que eu soube é que a Receita pediu efetivamente essa nomeação e que foi negado, nesse primeiro momento, pelo MGI. Tá? Não é uma situação definitiva, mas no primeiro momento eu tenho a impressão que não haverá essa chamada. Tá? Claro que o trabalho que vocês estão fazendo, sensibilizar outros atores, né? Porque vocês não precisam sensibilizar a Receita, vocês precisam sensibilizar outros atores, realmente, né? Os parlamentares, o próprio secretário, no sentido da importância de chamar com a questão até de economia, né? Do próprio curso, né? Na linha que o UNAFISCO, a associação, fez o ofício ao secretário, né? Pedindo para que fosse realizado esse curso com todos, até por uma questão de economia. Mas, assim, não é uma situação que está determinada ainda, né? A Receita tem muita vontade de chamar. Agora, o cenário da Receita hoje é beirando o caos, eu diria, né? Nós estamos aí na iminência de ingressar numa greve a partir do dia 6. Na verdade, a greve começou, existe uma assembleia no dia 6 para decidir se ela continua ou não. E eu tenho a impressão, apesar do sindicato ter encaminhado contra a greve, a categoria está muito decepcionada, né? Muito desanimada com o desfecho que teve a questão
do bônus e isso acaba atrasando outros projetos também, né? Porque não tem como tocar projetos para frente com a casa parada, né? Embora o curso de formação não seja uma ação da Receita, né? Não é mão de obra necessariamente da Receita. Quem vai fazer o curso é a FGV. Isso. Né? Embora, certamente, terá ali alguns valores da Receita para fazer esse curso. Bom, então assim, a situação de momento o que eu sei é que a Receita pediu, né? E o MGI negou essa chamada. Entendi. Num primeiro momento, né? Mas Seria aquela então, lista 3x, que nem é 3x mais, né? É muito menos, né? É 1.8, eu acho, de acordo com minhas contas. então o senhor vê com bons olhos esse movimento que a comissão está fazendo realmente de chamar a atenção, né, dos principais atores para que a gente consiga levar realmente esse pedido adiante e para que ele seja realmente analisado, porque um concurso extremamente difícil, com a mão de obra extremamente qualificada, e vai ser essencial, né, para o funcionamento da Receita, ter esse pessoal aí novo e qualificado. Sem dúvida, o trabalho que vocês estão fazendo, né? De dar essas cutucadazinhas aí nesses atores importantes é fundamental para sensibilizar. Eu acredito que... Eu tenho esperança que a gente vai conseguir chamar todo mundo, né? Eu não consigo perder essa esperança porque os argumentos são muito plausíveis, né? Ainda que você não nomeie efetivamente, mas realizar um curso, isso é muito plausível, né? Você simplesmente realizar um curso, aumentar um pouquinho a quantidade de pessoas, são factíveis os argumentos, né? São muito lógicos os argumentos. Então, eu acho que se continuar cutucando aí essas pessoas importantes, esses atores importantes, é possível, né? Não há uma definição ainda, assim, não é algo que foi batido o martelo de uma maneira definitiva, né? Por hora é definitivo, mas nós temos aí um tempo para percorrer. Certo. E falando de curso de formação, vamos animar a galera. Deixa essa história de que não vai chamar. Vai chamar sim, gente, com fé em Deus. O curso de formação, quais dicas que o senhor dá para os candidatos aí? De repente, quem quiser se adiantar e se atualizar, estudar alguma coisa. TI, eu acho que é a bola da vez, né? Nós estamos há muito tempo sem curso de formação, né? Então, isso nos tira o parâmetro. Se a gente for pensar em cursos de formação antigo, as disciplinas diziam respeito à legislação ali, principal, e a abordagens internas, né? Sistemas da Receita. Como é a FGV que vai fazer, a maior parte do curso possivelmente, essas partes, esse conteúdo interno, né, de sistemas, ele provavelmente não estará presente com maior peso. Mas, ainda assim, eu acredito, baseando-se em experiências de cursos de pós-graduação que a Receita Federal faz, por exemplo, né? Recentemente, a Receita fez alguns cursos em parceria com a Universidade Católica de Brasília, e parte do curso eram chamadas de disciplinas secretas, né? Porque eram ministradas por integrantes da Receita, né? Isso aí o pessoal gosta de saber. Falou que é secreto, sigiloso, o povo fica curioso. Então, assim, nós tivemos um curso, né? Foram oferecidos vários cursos de pós-graduação nessa linha, de auditoria fiscal, lavagem de dinheiro, direito tributário, e você tem parte do conteúdo tradicional, né, de um curso, vamos chamar assim, né, os direitos, as legislações, e você tinha ali uma meia dúzia de disciplinas consideradas secretas, que não eram a instituição de ensino que fazia, né, que apresentava. Era um auditor da Receita que apresentava aquele conteúdo, né, que era um conteúdo considerado secreto, né. Então, eu acredito que é possível que o curso da FGV seja assim, contenha uma parte das disciplinas que serão ministradas pelos servidores da Receita, naquilo que é peculiar à Receita, né? De uma maneira segregada. Eu acho razoável que aconteça isso, tomando como modelo esses cursos recentes de pós-graduação que a Receita Federal viabilizou, né? É um modelo que pode servir de paradigma. Professor, não tenho informação concreta sobre isso.
O senhor comentou da falta de mão de obra, né, de servidor da Receita. Você acha que essa falta de mão de obra ela está mais acentuada em alguma área específica da Receita ou são em todas? É generalizada essa falta de pessoal. Aqui, nossa região, nós temos unidades, né, agências, com 2 servidores, né? Nossa, que isso. Então, não tem como, Não né? trabalha. O contingente de auditores também, né, muito baixo. Eu não posso nem falar aqui, para não entregar o bandido, né? Mas, assim, nós temos deficiências em todas as áreas de fiscalização, as áreas de arrecadação, de cobrança, a parte de tributação, todas as áreas hoje nós temos falta de servidores, auditores e analistas, né? Eu diria até atas também, né? O assistente técnico administrativo, ele se tornar uma mão de obra muito importante na Receita Federal e nunca mais na vida fizeram concurso para ata, né? Uma mão de obra importante também e injustiçada até, né? Na Receita Federal, mas aí é um outro assunto. Mas é generalizado as carências, tá? Aqui em minha região é muito forte a carência em diversas cidades, e isso se reflete no Brasil todo também, né? Nós temos operações regulares na região de fronteira, ali, Corumbá, Mundo Novo, aquela região do centro-oeste ali, que se chama Operação Fronteira Blindada. Na verdade, não é nem uma operação, é um programa que a Receita Federal faz e pega as pessoas e leva 15 dias para lá, né? Sai catando em todo o Brasil e leva 15 dias para lá, de forma ininterrupta. Então, isso revela aí a falta de pessoal, né? Não há mão de obra local, não há mão de obra próxima. As pessoas precisam fazer grandes deslocamentos para ir para Corumbá, para Mundo Novo, né? Então quer dizer que não tem o servidor e aí eles precisam ficar tirando servidores de outras localidades para poder fazer esse trabalho de fronteira, que agora está extremamente, digamos, sucateado, né? Com a falta de servidores. Sim, é um deslocamento facultativo, né? Você não é obrigado, né? Você se oferece para ir, eles periodicamente abrem a lista de disponibilidade de vagas e as pessoas se candidatam a participar dessa ação. Ficam 15 dias nessa região e retornam. Interesse de alguns, receber eventualmente diárias, né? Eu não acho que vale a pena, até já dou essa informação para você, a diária é cerca de R$300, né? Quando você viaja a serviço. E com esse valor você precisa pagar até, enfim, né? Alimentação. Isso é o valor da diária do executivo, né? Realmente é bem baixo. Para pagar hotel, eu achei que já essa diária aí já era por fora, não é não? Uau! Não, tem nada por fora. Professor, e assim, falando mais um pouco sobre a sua história na Receita, atualmente o senhor está trabalhando em que área? Assim, quais áreas o senhor já passou? Teve alguma que você gostou mais, você gostou menos? Conta um pouco pra gente aí. Em todas as unidades que eu passei, eu trabalhei na fiscalização, sempre com os tributos internos, né? Os tributos internos que a gente fala, imposto de renda, IPI, né? Ou seja, fica de fora os tributos aduaneiros, embora eventualmente eles possam aparecer ali em algum momento. Então, eu sempre trabalhei na fiscalização, exerci algumas funções na fiscalização, chefe de fiscalização, isso em todas as unidades que eu passei, né? Sempre fiscalização. Atualmente, desde 2018, eu vim ocupando uma função de gestão na minha unidade, e aí não seria mais a fiscalização propriamente dita, seria a gestão da unidade, da jurisdição, né? Então, desde 2018, eu estou no gabinete aqui da Delegacia de Vitória da Conquista, e em 2018 como delegado adjunto e atualmente como delegado da Receita Federal aqui em Vitória da Conquista, né? Eu digo aqui porque eu estou falando daqui, mas na cidade de Vitória da Conquista, que é uma região, se você imaginar o estado da Bahia, né? Traçar uma linha horizontal no meio do estado da Bahia, toda a parte de baixo
seria a nossa região aqui. Uma região que tem uma multiplicidade de unidades da Receita Federal. Nós temos um porto, né? Em Ilhéus, temos um aeroporto que tem voo internacional em Porto Seguro. São cidades aí bem conhecidas, né, por todos, Ilhéus, Porto Seguro. E então toda essa parte sul da Bahia é a jurisdição aqui da unidade que atualmente eu estou delegado da Receita Federal, né? Bom, a área que eu mais gosto é a fiscalização e é para onde eu quero voltar após cumprir a minha missão aqui como delegado da Receita Federal em Vitória da Conquista. Bacana. E o senhor tem alguma história para contar, assim, alguma coisa engraçada, interessante, algum evento que o senhor gostaria de compartilhar? Do dia a dia, assim, do trabalho mesmo. Bom, o que sai um pouco da rotina, assim, não chega necessariamente a ser engraçado, são as ações de caráter ostensivo, né, que eventualmente você participa. Embora isso não seja o grosso da Receita Federal, né? A maior parte do trabalho da Receita Federal é um trabalho silencioso, é um trabalho de bastidor, mas assim, eu já tive a oportunidade de participar de muita busca e apreensão, né? Busca e apreensão em residência, em escritório de contador, enfim. Então, é um processo desagradável para quem recebe a visita, né, da Receita Federal, normalmente não, sempre também com a Polícia Federal, porque é a autoridade judiciária, né, a Polícia Judiciária. Então, são situações que eventualmente pode trazer alguma tensão, né? Então, você sai daquela rotina de trabalhar com o computador, com o processo, enfim. Operações de repressão também, eu costumo participar, mesmo exercendo uma função de gestão, a gente é sempre convidado para participar por um motivo, né? E aí já vou dar um gancho aqui para vocês falar, para introduzir um outro assunto para vocês. Nós temos um contingente de servidores armados que não é muito grande, né? O armamento na Receita Federal ele é facultativo, né? Ele não é obrigatório. Então, uma vez armado, né, com armamento institucional, não é o meu caso, você acaba sendo convidado para colaborar com as operações, né? Então, eu sempre participo das operações de repressão aqui na região, apesar de não ser da repressão, né? Então, bom, ao longo dessa jornada, eu já vi auto de infração de 2 bilhões de reais, eu já vi apreensão de uma ilha, né? Helicóptero sobrevoando a ilha, pousando na ilha e apreendendo a ilha, né? E tudo está lá dentro também, tinha jet ski, enfim, uma ilha particular. Bom, eu acho que, não sei o que operações de repressão, essas em grandes comércios populares, né? Esses tipo 25 de março e assemelhados. Nós fizemos um aqui na Bahia, cerca de 2 meses atrás, foi muito, muito grande, né? Foi uma ordem judicial para abrir mais de 200 boxes de... Nossa. Então veio gente de várias unidades da Receita Federal, foram 120 servidores da Receita Federal, foi algo muito grande. Até o helicóptero da Receita Federal esteve presente na operação, então foi de grande volume, né? Grande contingente de servidores, de materiais movimentados, uma cidade aqui da Bahia. Então, fora dessa rotina, né, são esses os trabalhos assim que ajudam você a dar aquela esparecida, né? Não pelo resultado em si, que muitas vezes é desagradável, enfim, com as pessoas, mas pelo fato de você sair da repartição, né? Às vezes fazer um deslocamento, ser mais dinâmico, né? Rever a turma toda, enfim, acaba dando essa mesclada aí, né, com a questão de diversificar as atividades que você faz, né? Professor, e o senhor citou muito bem a falta do pessoal do contingente armado, né? Isso também é um problema muito grande para a segurança do país também, né? Porque, querendo ou não, a Receita também influencia nessa área.
E assim, como é que o senhor enxerga esse déficit de pessoal da repressão da Receita no cenário atual do Brasil? Por exemplo, qual a importância concreta desse pessoal para a segurança do país? As equipes de repressão, não digo não apenas a repressão, mas as unidades aduaneiras, elas acabam policiando as fronteiras, né? Que impedem o ingresso de drogas e de produtos que vão prejudicar o comércio local, né? O comércio nacional. Muitas vezes é difícil a pessoa entender isso, né? Quando a Receita Federal apreende um carregamento diário chinês, né? A pessoa não consegue ver gravidade nisso, né? Quais são as reflexões que as pessoas fazem, né? Um absurdo, né? Um carregamento diário, né? Mas o que está por trás desse material, né? E o produtor diário brasileiro, né? Como é que ele fica? E os empregos gerados a partir da produção diária no Brasil, né? Então, é uma tarefa difícil porque não é compreendida, né? Quem tem a sua encomenda taxada ali, né? Essa encomenda da China não compreende essa situação, né? Além disso, há o crime organizado também por trás, né? O comércio de cigarros contrabandeados do Paraguai responde quase 50% do comércio de cigarro no Brasil, né? Se você pensar que o Brasil optou por tributar os cigarros, assim como a maioria dos países, em níveis extremamente elevados, né? É porque eles geram custos sociais, né? Custos médicos, enfim. Quem fez curso de IPI aí comigo sabe que extremamente grave, né? É extremamente grave esse contrabando, porque não passa pela Anvisa, não passa por qualquer órgão de fiscalização que possa dar um aval de segurança mínima para o uso dessa substância, né? Então, as pessoas não entendem, às vezes, falam mal do coletor de tributos, mas não é assim, né? Que a gente defende eu já falo a gente, porque eu, né? A gente defende a indústria nacional, defende o país contra contrabando, descaminho, tráfico de armas, de drogas. Então, assim, tem que mudar a mentalidade, né? Tem que fazer uma propaganda positiva da Receita. Professor, desculpa, deu uma cortadinha. O senhor pode voltar, por favor? Aí, melhorou. Pronto. Eu dizia que a Receita faz um trabalho de cidadania fiscal, né? Tem os núcleos de apoio nas faculdades de ciências contábeis, né? Para integrar aí essa classe profissional, os contadores, futuros contadores com a Receita. Ela faz palestras, enfim, que é uma outra área de atuação da Receita, né? A gente vai conversando aqui e vai surgindo. A Receita tem uma área de cidadania fiscal, que cuida justamente de levar essas informações de cidadania a instituições, à sociedade. Eu estou vendo a minha imagem cortada na tela, mas está tudo bem aí, né? Aqui está 100%. Pronto. Professor, então a gente vai mostrar agora o seu livro. Porque fazer um jabazinho. O Pedro estudou com o seu livro e trouxe, porque ele quer um autógrafo virtual. Legal. Professor, mas brincadeiras à parte, eu me lembro que o senhor um dia comentou comigo até que a Receita ela oferece vários cursos, né, para quem está lá dentro. Como é que funciona essa dinâmica de cursos aí? Tem que fazer pleitear eles? Como é que é? O processo é bastante transparente, né? Na nossa intranet aparece lá a lista de cursos. E aí basta você se inscrever e aguardar a seleção. Os critérios são objetivos, né? Há cursos que são destinados a quem tem função de liderança, há cursos que são destinados a quem está na fiscalização, na aduana, enfim. Há alguns critérios objetivos, é só se inscrever e pronto. E a oferta de cursos no ano passado foi tão grande e eu me inscrevi em 2 cursos. Só para dar uma ideia para vocês, eu me inscrevi em 2 cursos, 2 pós-graduações, né? Com a esperança de ser contemplado em uma, e fui contemplado nas 2, né? Evidentemente, eu pedi para desistir e fiz apenas uma, né? Só para dar essa ideia para vocês. Bacana. Tem mais alguma pergunta?
Com relação à progressão de carreira lá dentro, o senhor falando a respeito de pós-graduação, como que é a oferta de mestrado, doutorado, as pessoas que têm interesse de fazer esse tipo de graduação? Pós-graduação, foram oferecidas muitas vagas mesmo, tá? Tanto na área tributária, propriamente dita, na área de TI também, muitos cursos foram oferecidos. Ofertas assim, de 300 vagas em um curso, 300 no outro, né? E por contingente que a gente tem, servidores, isso foi bem satisfatório. Eu acho que só não fez quem realmente não quis, né? Mestrado, evidentemente, já é um pouquinho menos vagas, né? Há menos vagas, mas ainda assim, o último mestrado que foi oferecido aqui na Bahia, por exemplo, o prazo inicialmente seriam as vagas para a 5ª região fiscal, que é a Bahia e Sergipe, mas acabou precisando ampliar, porque sobrou vaga, né? Não muitas, mas sobraram algumas vaguinhas aí, tiveram que ampliar. Então, não vejo carência de vagas, né? Claro que pode ser, de repente, um ano ruim, tá? Mas no outro ano vai ser bom, mas a gente não teve esse problema aqui em relação à oferta de cursos, e sem contar nos outros cursos que não são necessariamente acadêmicos, né? Mas cursos de aperfeiçoamento, palestras, né? De aperfeiçoamento, exatamente. Bacana. Professor, o senhor comentou que sua primeira lotação foi lá em Manaus, correto? A galera vai para Manaus agora. E lá era fronteira, alguma cidade de fronteira ou não? Não, eu fiquei na cidade de Manaus mesmo. Cidade de Manaus. Tudo bem. E eu queria puxar esse assunto porque essa questão de fronteira, às vezes, tem algumas cidades muito perigosas. Por exemplo, Cáceres, né? Ali no Mato Grosso. E eu queria saber o dia a dia do trabalho nessas cidades. Chega a ser muito perigoso, muito violento, assim? Ou é mais tranquilo? Bom, evidentemente que qualquer região de fronteira, né? Você fica sujeito a algum risco. Num período recente, não há notícias de ameaças ou tentativas contra a vida, né, de algum servidor da Receita. Num passado recente, não há. Já teve, né? Já houve, e não só em fronteira, né? Até no Nordeste, né? Fortaleza, se não me engano, Fortaleza, nós tivemos um caso, né? Então, assim, como tem que acontecer, não precisa estar em fronteira, né? A dificuldade maior da fronteira, eu acredito que é as carências da cidade, né? A falta de recursos, uma moradia legal. Se você tem filho, aí já complica, né? Você arrumar uma escola. Mas no passado recente não tem um conhecimento de ameaça ou algo semelhante, ou algo similar em relação aos servidores da Receita. Mas trabalhar em uma fronteira sempre vai trazer um risco, né? Uhum. Professor, eu e o Pedro, nós tivemos oportunidade de conhecer uma delegacia da Receita, lá em Brasília, e aí eles estavam falando a respeito dessa situação, de ser perigoso, se não é, e aí acabaram entrando no aspecto de que o trabalho da Receita é de muita inteligência, né? Então, muitas vezes você vai fazer uma fiscalização e não vai parar a pessoa ali para justamente não ter esse risco de ameaças e tal. A pessoa vai ser parada lá na frente por um policial que vai achar que aquilo é extremamente aleatório, às vezes. Então, eu vejo, assim, que é perigoso, como qualquer área que vá trabalhar, né, mas na não fronteira, tanto mas assim não como tanto polícia, quanto né? a gente pensa, né? Porque a gente imagina assim, fronteira, eu vou mexer com bandido o dia inteiro. Exatamente. E talvez as maiores ameaças não venham daquele sujeito que cruza a fronteira, né? Talvez as maiores ameaças venham quando você faz um trabalho aí, tributos internos, né? Questão de patrimônio, enfim, né? Talvez as maiores ameaças venham até daí, não daquele que faz ali, eventualmente,
cruzamento de fronteira regularmente. Eu tô pensando no dono da ilha. Esse deve ter ficado chateado. O dono da ilha. Não vou perguntar quem é, em off, sigiloso. Professor, me fala quais as matérias que o senhor leciona? Bom, eu acho que todo mundo sabe, quem está assistindo sabe, mas vamos falar a respeito. Tá, rapidinho só sobre a ilha. Quem quiser ver a ilha, procura no Google aí, Receita Federal apreende ilha na Bahia. Eita, mas é já. Bom, eu leciono as disciplinas de auditoria, né? Auditoria independente, auditoria interna, auditoria fiscal e legislação tributária federal, né? São as minhas 2 disciplinas aí. Não faço auditoria governamental, né? Às vezes alguém me pergunta, tem curso de governamental? Não tenho, né? Só auditoria chamada privada, né? Mas são essas 2 disciplinas, né? Legislação tributária federal, todos os tributos pertinentes à Receita Federal. O senhor lançou uma edição nova do seu livro recentemente, não lançou? Até escolheu uma capa nova, parabéns, ficou bem bonita. Isso, quinta edição do livro está saindo pela editora Ferreira, né? Já está lançado em pré-venda apenas, a partir do dia 15, mais ou menos. Já deve estar disponível aí. Professor, agora entrando assim no horizonte assim mais assim, longe, né? Já se fala em concurso da Receita em 2025. Esse concurso aqui de 2022, ele teve algumas matérias inéditas, né? Que o pessoal achou que não ia cair, que não ia vir e acabou vindo. Legislação aduaneira, legislação tributária federal. Você acha que essa tendência para os próximos concursos ela deve continuar? Qual a dica que o senhor dá aí para os estudantes? Com certeza vai continuar. Não consigo pensar em um concurso fiscal sem ser cobrada a legislação tributária doente, né? Eu nunca acreditei nessa conversa, que não vai ter legislação tributária só no curso de formação. Não faz o menor sentido, né? Eu entrei nessa, me lasquei. Nem tanto, né? E eu também apostei que ia cair o SPED, né? Foi. Eu acho que ia cair. Lembra quando saiu aquele primeiro edital com o SPED? Só que com aquele SPED estadual. Eu acho que para não tumultuar muito, preferiram tirar ao invés de corrigir. Então eu acredito que no próximo vem essa parte de SPED, FD, SCD. Eu acho que vem. Eu acho que essa matéria é quentíssima, né? Nos fiscos estaduais está caindo super pesado. Tudo está no SPED hoje, né? Tudo, não existe mais papel. Você trabalha na Receita baixando a contabilidade digital, né? Baixando a escrituração digital e ali brincando por meio dos scripts possíveis, né? Que você pode desenvolver ou copiar de alguém para poder fazer os cruzamentos que você deseja. Então, não existe trabalho da Receita sem SPED. Professor, e assim, esse desafio de migrar para essa tecnologia de SPED, de computador, porque o senhor falou que entrou em 2003. 2003, eu não acho que era tão avançado assim, né? Como é que foi essa migração? Assim, foi difícil para você? Você conseguiu pegar rápido, se adaptar? Sim, na minha época, eu sempre fui considerado bom em tecnologia, né? Da tecnologia da época. Naquela época, em 2002, 2003, a gente não tinha a internet domiciliar com essa abrangência que tem hoje. Era caro, às vezes a sua rua não tinha, o seu bairro não está disponível ainda, tinha isso. Agora, desde quando eu entrei na Receita, então você vê como a Receita é super avançada, né? Eu já recebi meu notebook e com o meu notebook da Receita, eu acessava a internet em qualquer lugar que houvesse uma linha telefônica. Bastava eu plugar o cabinho, fazia uma ligação 0800 e conectava com a internet de escada, né? Então, desde aquela época, a Receita já tinha conexão remota, né? Fora da unidade, com a internet por meio de seus notebooks disponíveis aos servidores da fiscalização, os auditores da fiscalização. De lá para cá foi só avanço, né? Os sistemas da Receita, desde aquela época, já eram muito avançados. Vocês vão se surpreender com a capacidade de cruzamento, de levantar informações que a Receita Federal tem. Ninguém resiste a 30 minutos de
bisbilhotários da Receita Federal. Tá? Se você começar a vasculhar com as informações, né, um determinado alvo de interesse, você consegue rastrear não só aquilo do indivíduo propriamente dito, mas de tudo, todo o seu círculo, né? Quem é seu cônjuge, se o seu cônjuge aparece em contatos, enfim, se ele tem um procurador que aparece ao redor das operações. Então, você consegue fazer um mapeamento, né, que permite você descobrir o que está oculto, né? Vocês vão se surpreender com a tecnologia da Receita Federal. Isso aí eu tenho certeza. Gravem isso que eu estou falando. Grava aí, pessoal. Me digam. Eu já espero. Eu já ouvi falar que é realmente coisa de... Aquele algoritmo lá de analytics dos aeroportos é bem, assim, famoso, né? Internacionalmente. A Receita é bem, assim, pioneira nisso, né? A Receita já faz o reconhecimento facial, né? Há muito tempo, né? Às vezes antes da polícia, né? Algumas cidades estão implantando em grandes eventos, a Receita já faz há muito tempo, né? A Receita realmente, vocês vão ver que é um órgão de vanguarda, né? Apesar das pancadas que vem tomando recentemente, ainda tem muita coisa boa e o ingresso de gente nova, né, vai trazer um gás muito bom, porque, de certo modo, as gerações que estão hoje na Receita é uma geração distinta da geração de vocês, né? Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar com a entrada desses meninos aí, né? Alguns nem tanto, outros mais, outros menos, mas é uma mentalidade diferente, né? E vai ajudar bastante. Assim, professor, eu senti essa mesma vontade, assim, do pessoal lá da Delegacia de Brasília, sabe? Eles estão muito ansiosos, assim, para esse sangue novo, para entrar logo. Porque, igual eu falei, para me mandar, por exemplo, para uma fronteira, não tem problema, eu vou com vontade ainda. Então, acho que isso, assim, melhora o órgão, né? Gravem isso também. Gravem isso que o Pedro está falando. Vou mandar ele para a fronteira mais longínqua. Professor, muito, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela aula que a gente teve aqui. Muito, muito bom. E com fé em Deus, em breve a gente fala de novo. Se você quiser deixar aí algum recado pro pessoal de casa, tá liberado, professor. Tá, eu só vou responder uma perguntinha aqui que me fizeram no Instagram, sobre o plantão no aeroporto, né? O plantão geralmente é de 24 por 72 horas. Perguntaram se tem trabalho no horário padrão também, em aeroporto tem também, tá? No horário tradicional. Então não é só plantão, né? Plantão em unidades da região norte, aquelas mais distantes, há um regime de 15 dias, né? Fizeram ali um regime de 15 dias no local e 10 dias fora do local. Quem trabalha em aeroporto geralmente recebe, aeroporto e em outros locais, recebe o adicional de periculosidade, tá? Quem faz trabalho noturno, que é após as 22 horas, tem o adicional noturno também. Bom, no mais, pessoal, eu fico à disposição de vocês aí, tá? Quando precisarem, estamos às ordens aqui. E espero vê-los aqui na Receita Federal. Quem sabe, pelo menos um vem trabalhar comigo aqui. Eu estou achando que a gente não vai preencher as vagas aqui da minha região com o pessoal de remoção, porque não é todo mundo que quer remoção também, né? Então, eu tenho a impressão que um dos novos aí vem trabalhar comigo, tá? Se Deus quiser, professor, um abraço aí, obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigada. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês, por ter acompanhado até agora. Eu quero falar também a respeito da camiseta, essa camiseta que a gente vai sortear e a caneca, elas estão disponíveis para compra na lojinha da comissão e todos os valores que forem arrecadados vão ser revertidos, claro, para o trabalho da comissão que a gente está fazendo, que o objetivo é um curso de formação único para todo mundo, para todos os aprovados e a nomeação de todos os aprovados o mais breve possível. Quero agradecer demais a comissão
todo mundo muito empenhado, cada um fazendo um trabalho, todo mundo assim bem empolgado mesmo para que a gente consiga esse nosso objetivo. E aí tem um Pix, eu acho, em algum lugar aí da tela, que quem quiser contribuir com a causa da comissão pode ficar à vontade. Queria agradecer também o pessoal aí, né? E dizer assim, para não desanimar, né? Essa informação do professor aí, nem a gente estava esperando isso. Mas na verdade eu acho assim que o não a gente tem. Já tem, Vamos correr atrás do sim, vamos é isso correr, aí vamos que pra a gente cima, tá fazendo. vamos pra cima. Vamos que vamos. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Eu tenho que fazer o sorteio, né? Ai, E aí, Glauber, como é que tá aí? como é que tá o sorteio? Vamos lá. Vocês podem fazer o seguinte, vocês dão um número de... 7. Tá? Tem pessoa, são 20 pessoas online no Instagram. Tá. 20 pessoas online no Instagram. Vocês vão dar um número de... Um minuto aí, gente. Calma aqui, Calma aí, com o amadorismo calma que aqui. vai. É a primeira vez. Calma aqui. Calma aqui. Quem esperou até agora, espera um pouquinho, vai. O número de 1 a 50. Número de 1 a 50. 7. 7. Pronto, 7. Não, eles têm que... Vocês dão um número de 1 a 50 e eles, dentro desse número, tem um sorteado e eles saem, entendeu? Como assim? Não entendi. Bom, pessoal, então conseguimos acertar o sorteio aqui. Vocês vão falar um número de 1 a 50, vão digitar aí. E o número que a gente escreveu aqui no papel, quem tiver falado vai ganhar o sorteio. Então, tá valendo aí, pode falar. Eu acho que de 1 a 50 vai que sobrar, vai, hein? Calma. Vai. Vai, Pode falar gente, aí, vai pessoal. falando, vai 1 a falando, vai 50. falando. 1,50 eu tô achando que é muito, hein? Eu já tô É. dando dica de que não é 50. Ou mais próximo também, eu que falar o mais próximo. É. Olha aí que tem gente que chegou perto. Chegaram perto aí do número, ó. 24, 23. Eita! Meu Deus! Nossa! Foi? Quem foi? Denilson Dazi. Denilson. Denilson! Tá aqui, galera, ó, 25. Número 25. Eu não tinha entendido o que ia rolar nesse sorteio, não, mas deu, Denilson. Deu, foi bom. Tchau, Deu tchau, certo. gente. Valeu, galera. Obrigado, viu? Boa noite aí pra vocês.